Olá, meus caros. Mais uma live aqui pelo Conteúdo Edificante. E nessa oportunidade a gente vai fazer uma reflexão, que pode ser até mesmo uma pregação, acerca, como está no título mesmo, tudo posso naquele que me fortalece. E realmente essa frase tem um significado muito interessante para nós cristãos. E às vezes passamos por uma série de debilidades, sofrimentos, e é necessário confiar no Senhor para ter a sua bênção, a sua vitória. Eu quero ver se eu consigo melhorar um pouquinho aqui exatamente a luz. Vou me aproximar um pouco mais aqui. Mas acho que tem que ser aqui mesmo, depois eu dou uma mudada. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Já vai deixando o seu like mesmo. E se não é inscrito no canal, né, sempre falo isso, se inscreva. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Já é até mesmo um versículo decorado de muitas pessoas têm em mente e passa a ser até mesmo um chavão, um jargão dito popular no meio cristão, né? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Só que você for analisar o contexto da passagem de Filipenses, você percebe que o apóstolo Paulo está falando que ele pode tudo naquele que fortalece, quando vem sofrimento, a tempestade, a perseguição, os sofrimentos em várias áreas, a fome, a miséria, a pobreza, etc. Porque às vezes se tira do contexto, se prega tematicamente e perde um pouco da essência. Eu coloquei para vocês, aqueles que acompanham com assiduidade o canal, na comunidade, um estudo do irmão com relação a errar por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus, ou por não conhecer as Sagradas Escrituras. E ali ele falava exatamente dessa questão de tirar um texto fora do seu contexto, que pode virar um pretexto. E como é a questão do tudo posso naquele que me fortalece. Não é bem assim. Então eu posso tudo, eu posso mais, eu posso extravasar, eu posso fazer de tudo que eu vou ser abençoado. Ou eu vou ter só bênçãos de Deus, eu não vou passar por perrengues, por enfermidades, por problemas, não é nada disso. O apóstolo Paulo está dizendo ali naquele contexto que nós vamos passar por aflição, mas só que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Ou seja, nós podemos vencer essas aflições, esses problemas, essas misérias. E se nós perdermos essa vida, nós temos a garantia da vida eterna. Então, eu posso tudo naquele que me fortalece. É a mesma coisa de dizer que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. É mais ou menos nesse inteirinho, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso receber vitória, ou sempre vou receber vitória. Não é bem assim. Vai ter provação da parte de Deus. Tudo posso porque, de fato, eu sou cristão, então não vou sofrer com enfermidade, com aflições. Não é assim também, porque Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. É nesse sentido que nós vamos vencer as batalhas que sobrevierem, mas não que Deus vai impedir que essas batalhas, sofrimento, aflições venham ocorrer. E também não é dizer tudo posso naquele fortalece, no sentido de que eu posso até mesmo pecar, porque eu tenho a fortaleza de Deus comigo, eu tenho o respaldo bíblico, eu tenho o apoio, eu tenho a guarida, a proteção de Deus, e nenhum mal vai me suceder. Então eu posso fazer tudo, mas não é isso que a Bíblia diz, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então você não pode pecar, porque vai ter a consequência da morte, seja ela simbólica, espiritualmente falando, ou até mesmo física. Então você não pode dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, então eu posso fazer tudo. Não. O que o apóstolo Paulo chega a nos dizer? Tudo é me lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo é me lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Então a gente tem que pegar o versículo no seu devido contexto. O que é o devido contexto? É analisar antes desse versículo que se fala na Bíblia, ou até mesmo depois. Você pega
nesse caso específico que nós estamos meditando, tudo posso daquele que fortalece, é Filipenses 4:13. Lê os versículos anteriores, o 12, o 11, o 10, para você ter uma lógica, para você ter um discernimento do que venha, de fato, ser o tudo posso que me fortalece, ou que contexto ele está inserido. É bom até ler, às vezes, os versículos que tem a mais, também, se for no caso, né, o 14, o 15, etc. Porque senão a gente vai cair aí numa armadilha de Satanás. Não, tudo posso aquele que fortalece, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, ok. Mas você tem que estar com Cristo Jesus. Quem ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo? Você tem feito isso? Aí você tem a guarida do Senhor. Agora, não quer dizer que você não vai passar por provação, você não vai passar por enfermidade, que isso é inerente à condição humana. Quando Adão e Eva pecaram, veio essa sentença, esse veredicto de Deus. O homem e a mulher vão sofrer na terra. Vão perder ou perderam exatamente a vida eterna. Então vai ter que passar por isso. Agora não quer dizer que a pessoa que passe por também essa outra questão a ser meditada, que a pessoa passa por aflição, por sofrimento, por perdas, etc., esteja fora do caminho de Deus, esteja pecando, esteja até mesmo endemoniada, porque também é uma outra falácia. Pai do Senhor, irmão Fabiano, Pai do Senhor, os irmãos estão chegando aí, glória a Deus, amém. Nós temos um exemplo claro de Jó. Jó tinha tudo. Lucas Ribeiro, graça e paz, Deus abençoe, irmão. Vão se manifestando e já vão dando seu like. Então, Jó tinha tudo, mas não blasfemou de Deus. Ainda até mesmo quando a sua mulher, né, dizia para ele de fato amaldiçoar o seu Deus e morrer. E ele diz, como uma louca tu fala. Né? Ele tinha certeza da restituição, da restauração de Deus na sua vida. E foi o que ocorreu, mediante a fé. Então, a questão que o apóstolo Paulo fala de tudo posso naquele que fortalece, é de ter fé na reviravolta, na mudança do cativeiro, na solução para o problema. E se não for aqui nessa terra, vai ser com toda certeza, após essa vida aqui, vai ser na Nova Jerusalém, vai ser exatamente nos céus. Então, por isso que ele fala nesse devido contexto, eu estou procurando um momento, algo aqui para servir de tripé, já que eu não tenho tripé, eu uso como... Acho que eu vou fazer assim, porque eu estou vendo que a qualidade da imagem está ficando muito ruim, porque eu estou muito distante e longe até mesmo da luz. Então, irmãos, essa é a grande realidade. Nós temos que examinar o texto no seu devido contexto, para que, de fato, nós venhamos captar a mensagem de Deus e sermos abençoados. Mas, infelizmente, o que acontece até mesmo em muitas igrejas e denominações ditas cristãs, como falo que é ditas, é porque, de fato, a essência de Cristo não ali está, pega-se que, olha, tu pode tudo naquele que te fortalece, né? Você não pode ter doenças, aflições, porque isso não é de cristão, porque você pode tudo naquele que fortalece. Ou quando realmente aquilo que os homens, na concepção deles, dizem que é pecado, você pode também fazer. E não é bem assim. Isso é até mesmo heresia do maligno. Lembramos que Satanás utiliza, perdão, a palavra para enganar, como utilizou diante de Jesus. E Jesus, com a mesma palavra da verdade, o refutou. Por isso que a gente tem que estar calcado no Evangelho. A gente tem que estar, de fato, compreendendo qual seja a perfeita e a boa agradável vontade de Deus, meditando na lei de Deus de dia e de noite, para não ser enganado. Porque senão você ouve, opa, está lá na Bíblia, tá, mas em que contexto? O que quer dizer isso? Né? Por isso que é bom examinar com cuidado. E é o que a Bíblia diz. O que Jesus disse, né? E São João relatou no capítulo 5, 39, dizendo: errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e também meu poder. Né? Ali no contexto, na realidade, é o Senhor Jesus que diz: examinais as Sagradas Escrituras, porque por meio delas você vai ter a vida eterna, e são por meio delas que de mim falam ou testificam de mim. Então, o que é necessário fazer? Examinar. Examinar é mais do que olhar, é mais do que simplesmente ler. É examinar com o devido cuidado, atenção, para não ser ludibriado pela palavra de Deus. Porque você já deve ter visto alguns absurdos. Por exemplo, eu já até contei aqui, um pastor que foi ler o livro de Oséias
e interpretou que ele teria que cometer um adultério, ele que era casado, cometeu um adultério com outra mulher que também era casada, porque, segundo a interpretação dele, à luz de Oséias, ele deveria adulterar, ter um filho adulterino, porque ali sairia a bênção de Deus. Olha a interpretação equivocada do evangelho, e está até mesmo na lei, não adulterarás, e ele vai lá, pega o profeta Oséias, que aquilo ali é um simbolismo, e se é real, né, ou tem o seu contexto fático real, era que a mulher de Oséias estava em adultério, e não Oséias que estava, e muito menos que teria recebido uma ordem divina para adulterar, para ele perdoar a esposa dele, e naquele simbolismo o próprio Deus falava dele e do seu povo. Mas, por falta de compreensão, discernimento do Espírito de Deus, e até mesmo por falta de ensino, de saber interpretar, ele cometeu exatamente esse erro até grave. E é assim o que sucede também com relação a textos do Novo Testamento, de Jesus, etc. Que se você não for analisar com cuidado, a coisa complica. Mas o fato é que tudo podemos naquele que fortalece, ou seja, podemos sim ser mais do que vencedores, passar pela luta, pela provação, lembrando que provação e luta é inerente à condição humana e do cristão ainda mais, eu até diria, porque Deus prova, porque de fato é meu inimigo, ele está aí para enganar, para tentar, e a gente tem que lutar nessa batalha constante, quando não é contra ossos, principados e potestades, Satanás é contra a carne, que há um grande conflito, uma guerra, né, como o apóstolo Paulo nos diz. E por isso, ou nesse contexto, que nós somos mais que vencedores. Por quê? Ou podemos tudo naquele que nos fortalece. Quando a gente estiver bem fraco, e o apóstolo Paulo também chegou a dizer isso, quando estou fraco, aí que estou forte. Está forte por quê? Porque ele confia em Deus, porque ele deposita sua fé em Deus, porque ele pede o socorro, e é isso que nós devemos fazer. Nós podemos tudo naquele que fortalece. Quando nós sejamos, ou vamos ser humildes, né? Sejamos humildes, e pedimos o socorro de Deus. Ó, Senhor, eu não consigo refrear a minha língua, por exemplo, para falar mal, ou eu não consigo crucificar a minha carne, ou eu não consigo, Senhor, vencer os inimigos, Satanás, seus adeptos, me ajuda, vai na frente. Aí o Senhor faz realmente a sua parte, aí o Senhor realiza, de fato, aquilo que ele promete na sua palavra, que é nos guardar, nos proteger e ir à frente, e nos dar a vitória. Então, nesse contexto, nós somos mais que vencedores e podemos tudo naquele que nos fortalece. É necessário a gente analisar nesse prisma. Então, nesse contexto, a gente tem que pensar o seguinte: o ser humano, ele é limitado. Né? Você vai dizer assim, tudo posso. Peraí, tudo posso? Não. Porque o ser humano é limitado. Deus pode tudo. E pode, inclusive, nos ajudar. Agora, tudo posso, não é bem assim. Tudo posso naquele que me fortalece. Com Deus, com Cristo, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Então, nós não podemos achar que tudo posso, mesmo até com Deus, ou interpretando Deus de uma maneira equivocada, dando brecha para o pecado. Ah, não, Deus aceita dessa forma. Ou cria até mesmo um Deus para você, um Deus que é mais permissivo, que aceita tudo, que tá tudo bem, tudo ok. Até agora, recentemente, eu conversava com um parente e nós estávamos falando acerca de cantores gospels. E os cantores gospel, né, eles estão quase que igual isso que eu estou pregando, sendo adepto dessa corrente doutrinária da teologia universalista, que tudo que você faz independe da salvação, não vai interferir na sua salvação, porque você crê em Deus, então já está tudo ok. E aí a gente falava, por exemplo, do caso do Eduardo Costa, que agora está cantando música para Deus, né? Gospel. Eu não vou aqui querer eu julgar ele e tal, mas a gente sabe à luz do Evangelho que ainda falta muito para ele crescer, falta muito para ele estar mais com Deus. Mas na cabeça dele, eu já vi ele falando, ele está. Deus perdoa o que ele faz. Mesmo ele não se arrependendo e mudando de vida e sendo uma nova criatura. E aí o que configura? Exatamente o interpretar esse versículo de uma maneira equivocada, fora do seu contexto.
Eu tudo posso, daquele que o povo fortalece, então quer dizer que eu posso adulterar, que eu posso viver no mundo do vício, no mundo da prostituição, no mundo do crime, que tá aqui, eu tudo posso, eu posso até ser um drogado, porque Deus me fortalece, eu posso ser até um adulto, porque Deus me fortalece, me justifica, me salva, me dá bênção, é nesse sentido. Isso é, obviamente, uma armadilha do inimigo para ludibriar as pessoas. E é o que você vê nessa doutrina da nova era. É o que você vê nesse ecumenismo que está se configurando aí. Não, é assim e tal. Se você falar de uma outra maneira, é muito salgadão, o evangelho é muito duro. Ora, Jesus pregou duramente, asperamente, ao ponto do Pedro dizer: Mestre, mas o que é isso? Que pregação dura é essa? Quem suportará a tua pregação? Aliás, até tem um versículo bíblico lá em Isaías do profeta dizendo, né? Quem aceitará a nossa pregação? Porque a pregação de Jesus era dura para quem queria viver no pecado, e ainda é dura para quem quer viver no pecado. Agora, para quem quer viver em santidade e ter comunhão com Deus, é um bálsamo, é um alívio, é uma bênção. E aí Pedro diz, quando Jesus refutou, dizendo: Pedro, vai embora com eles. Já não foram os discípulos ou outros que estavam nos seguindo, porque não aguentaram a dureza das minhas palavras? Vai com eles. Mas Pedro, sabiamente: não, mestre, como posso eu ir, se só tu tens palavras de vida eterna? Se nós queremos ser realmente salvos e abençoados por Deus, é isso. É aceitar a verdade nua e crua e como ela é. A verdade essa que não é a minha, não é a sua, mas sim Jesus Cristo, que verdadeiramente liberta o homem e a mulher, porque a sua verdade é que liberta. E se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, vós sereis livre. Livre do quê? Do pecado, da condenação, da maldição, do sofrimento, a de eterno. Livre da aflição, angústia por dentro, porque a paz de Deus está na vida da mulher e do homem que teme a Deus, ainda que esteja passando por aflições, por privações, porque Deus, ele sempre olha para os seus pequeninhos, para os seus justos. Os irmãos já estão se manifestando aqui, deixa eu só dar uma olhada na mensagem. Tudo posso até andar sobre as águas com Deus, mas tudo posso para o bem, porque Deus abomina a malignidade, o pecado, verdade. Você pode, obviamente, em nome de Jesus, nesse sentido, passar pelas águas, simbolicamente ou até mesmo literalmente, como o próprio Jesus passou. Só que Pedro foi tentar imitar Jesus e ia, de fato, morrer afogado, porque lhe faltou fé, né? Nós temos que ter fé. Esse versículo que o apóstolo Paulo fala, ele quer exaltar é a fé, ele quer enaltecer a fé que nós devemos ter no momento de sofrimento. Agora, não é para ser interpretado à luz aí desse evangelho fácil que está sendo propagado no tempo odierno, né, presente e atual, nesse século XXI. Eu posso tudo, eu posso pecar, eu posso estar lá, né? Ou eu não vou passar por nenhum perrengue porque Deus está comigo. Que isso, eu passar quem? Eu sou um servo de Deus. Olha, eu não posso passar por tribulação, não posso perder ninguém da minha família, né? Não posso passar pela morte, não, porque eu estou com Jesus. Espera lá, né? Vai se cumprir. Agora, você tem a vida eterna, você tem bênçãos aqui, e até mesmo quando você morrer, se for o caso, se Jesus não vir pelo arrebatamento, a sua morte vai ser linda, vai ser assistida pelos anjos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Assim como foi com Lázaro, que o rico, que não temia a Deus, não queria ajudar o pobre, o necessitado, né? Morreu, foi os ricos todos atrás dele, a sociedade toda atrás dele. Foi o povo daquela cidade. O homem rico, poderoso, deixou muitas possessões, deixou muita riqueza. Aí o povo foi, né? Porque é famoso e tal. Aí morreu o pobre Lázaro, mendigo, não foi ninguém. E é o que acontece nos enterros de pobre e de rico. Quando morre um rico, pode ser a cidade mais pequena que for. Você vê aquela carruagem toda. Se é um pobre, olha, se tiver uma alma lá no velório é muito. Mas para Deus, se ele for temente a Deus, porque ser pobre não significa ser salvo, porque você tem que reconhecer Jesus, bem como ser rico não significa que você vai para a perdição, para o inferno, porque se você reconhecer Jesus, você vai para exatamente ser salvo, porque
Porque o problema do dinheiro não é ele em si, mas sim o amor a ele, mais do que amor a Deus, né? Ser avarento, no caso. Então, no caso de Lázaro, né, especificamente, ele foi assistido por Deus. Aliás, pelos anjos de Deus. E assim é todo salvo. Isso é muito maravilhoso, meus caros. Então, muitos podem achar assim, puxa vida, mas vai morrer se Jesus não vir. Pois é, mas é inerente a todo mundo acontecer isso. E o apóstolo Paulo também disse que o viver é Cristo e morrer é ganho, é salvo, é lucro. Então percebe nesse sentido. Então é aí que configuro tudo, posso naquele que me fortalece. Quando eles pensam que eu estou fraco, eu estou forte. Quando eles pensam que eu morri, eu estou vivendo na glória. Quando eles pensam que eu estou amaldiçoado, eu estou abençoado por Deus. Quando eu digo eles, Satanás, seus adeptos e até mesmo o povo incrédulo que não crê nas providências de Deus, nas bênçãos de Deus sobre a vida dos seus servos. Era o que passou Jó. Quando todo mundo olhava para ele, olha, amaldiçoa seu Deus e morre. Aqueles amigos dele ficavam lá blasfemando dele, de Deus, e falando isso, falando aquilo. Mas chegou o momento que Deus exaltou Jó, porque ele foi fiel, e ali configurou tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, porque Deus restaurou a sua vida, a sua saúde, restaurou a prosperidade, restaurou até mesmo a sua fé, comunhão mais íntima com Deus, porque Deus é Deus, Ele honra os que lhe honram. Se você honrar o Senhor no momento certo, você vai ser honrado. Se você de fato for uma pessoa que ame a Deus, aquilo que os seus olhos, não viram, os ouvidos não escutaram, não subiu o seu coração, Deus vai fazer na sua vida. Porque não é promessa minha, não é promessa de igreja, de instituição religiosa, e muito menos de homens, é do próprio Deus. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele diz. Passam os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Inclusive palavras de bênçãos, de vitória. Não é só as palavras de cumprimento proféticos do fim do mundo, de crise, de dores, etc. Mas é também de bênção para o seu povo. De vitória, de salvação, de vida eterna. É maravilhoso meditarmos no poder do Senhor. Pai do Senhor, a irmã Lucimária Rebelo está chegando aí, os irmãos já vão dando o seu like e se não são inscritos no canal, se inscrevam. Está procurando suporte, mas acho que eu vou ter que fazer sem suporte mesmo. Eu estou vendo que a qualidade da luz está muito ruim. Ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui se tem uma coisa que faz aqui, vamos ver. Eu vou dar uma irradiada aqui para ver se melhora. Acho que agora não melhorou. Vamos ver aqui. Acho que agora tá bom para vocês, né? A qualidade visual. Vamos ver aqui. Aqui já piora. Aqui piora ainda. Agora tem umas coisas aqui no YouTube que dá para melhorar a qualidade da imagem. Eu vou colocar nessa última que eu tinha colocado aqui. Aqui. Aqui fica bom para vocês. Para mim também. Então, meus caros, de fato, pensamos à luz do Evangelho dessa forma. Mas me parece que agora está dando um delay. Vamos ver aqui. Saiu, entrou. Ok. Será que vai sair daqui da live? Vamos ver se vai sair. Não quero cancelar. Passando um probleminha aqui só para tirar isso aqui. Acho que agora tá bom, né? Vamos ver se a gente tira. Acho que tem que apertar aqui novamente. Isso. Então, meus caros, a grande verdade, como estava falando, é temer o Senhor. É fazer a sua vontade. Vou ver novamente aqui. Deixa eu só ver mais a questão. Agora tá certo. É isso mesmo. Isso aqui melhora mais aqui. Estou vendo o visual. Tem que ser aquele mesmo. Ok, agora deu certo. Então, meus caros, de fato, a gente tem que confiar no Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque Ele tem vitória para nós. Nós podemos sim tudo naquele que nos fortalece, mas isso não quer dizer que a gente não vai passar, como já estou dizendo aqui até, de maneira repetida, por perrengues ou aflições. Isso não quer dizer que também nós podemos tudo no sentido de
pecado e de perversidade, né? Nada disso. Então confie nessa palavra. Nós temos vários exemplos de personagens bíblicos que foram abençoados, prósperos, porque de fato confiaram no Senhor até o fim, porque foram fiéis até o fim. Nós temos o caso de Elias, que eu sempre cito aqui, porque de fato ele foi temente, obedeceu à voz de Deus quando os anjos foram lá levar, de fato, o alimento e a bebida para lhe fortalecer, e Deus honrou ele. Né? Ele que queria se matar, Deus mudou seu cativeiro, mudou seu destino e subiu naquela carruagem de fogo. Deus também pode fazer isso na nossa vida. Basta nós crermos e confiarmos, colocando, obviamente, tudo nas mãos de Deus, porque é Ele que nos fortalece. Ele é o nosso socorro, socorro esse bem presente na hora da angústia. Ele realmente é a nossa bandeira. Podemos aqui meditar também com outro personagem bíblico que sofreu muito, mas confiou no Senhor. José do Egito. Era o sonhador. Os seus irmãos invejosos sempre estavam, né, querendo dar uma rasteira nele, porque via que ele tinha até mais estima, carinho do seu pai, que era Jacó. E, em dado momento, venderam ele pelas mesmas moedas que venderam Jesus. 30 moedas de pratas para os egípcios. E nesse dado momento os irmãos disseram: agora nós estamos contentes, agora o pai vai nos amar mais do que ele, porque nós vamos dizer que ele morreu, foi morto por uma besta, uma fera no caminho, e agora pronto, agora o pai vai nos amar mais do que amava ele, agora não nos estorva mais esse sonhador aí. Aí Deus trabalha no silêncio, fica José, me parece 13 anos, né, trabalhando no Egito. Parece que é com 17, com 30 ele é exaltado. E Deus utiliza ele, porque ele foi temente ao Senhor. Na casa de Potifar, colocando a mão, a única mão dele colocava, a prosperidade estava. E mesmo naquela tentação, aquilo ali foi uma aprovação de Deus, permissão. Por isso que eu digo que Deus permite, nos prova, né? Para ver se de fato nós somos homens e mulheres de Deus. A mulher tirou, ficou nua no caso, né? E tirou ali uma roupa dele para dizer que ele tinha cometido o assédio sexual, teria cometido o adultério, mas Deus sempre preza pela verdade. E a hora que Potifar viu a verdade, então, de fato, José foi considerado o governador do Egito, obviamente pelo faraó. Então veja, José tinha tudo para reclamar da vida, tinha tudo para, de fato, excomungar Deus, né, falar mal de Deus, tinha tudo para falar até mesmo mal dos seus irmãos, do seu pai, etc. Mas confiou no Senhor. Ao ponto, depois de quando ele foi governador, que ele discerniu o sonho para o faraó, né, que seriam 7 anos de vacas magras e vacas gordas, de espigas cheias, que ia dar o trigo e outras não. Então vieram os seus irmãos e ele reconheceu. E ele não foi egoísta. E ele não foi rancoroso. E ajudou seus irmãos que tinham feito, de fato, mal para ele. Deu um tapa de luva de pelica. Então veja como é bom confiar no Senhor, porque Ele trará os nossos inimigos na palma das nossas mãos. Sejam os inimigos simbólicos, nossos familiares, que a Bíblia chega a dizer que os inimigos do homem seriam propriamente seus familiares. Miqueias, me parece que fala já nisso no Velho Testamento, Jesus também fala. Os inimigos, os falsos amigos, falsos irmãos, Deus colocará. E bem como envergonhará o inimigo dos inimigos, Satanás e seus adeptos. Porque Deus é Deus. E pelo fato de José confiar
E veja bem que o tempo do homem não é o tempo de Deus. Não foi daqui um ano, 2, 3 meses que logo ocorreu de José ser exaltado. Foram anos, foram 13 anos, se eu não me equivoco. Parece que foi com 17 que ele foi vendido e com 30, né? Pouco mais de 30 ele foi exaltado. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus para que Ele venha nos exaltar no momento certo, na área que nós queremos, naquilo que nós desejamos. E, obviamente, nos esforçar, não nos esmorecer, enfraquecer, recuar, etc. É necessário ir à luta, tendo, de fato, como escudo, fé, confiando no Senhor, que Ele vai à frente, aplainando o caminho e nos ajudando. E aí sim, de fato, repito, configura-se o tudo posso naquele que nos fortalece. É muito bom nós termos isso na nossa mente. Quando ora o inimigo vier nos atacar para nos fazermos coisas erradas ou para nos afligirmos, tenhamos isso em mente. Tudo posso daquele que me fortalece, inclusive expulsar esse demônio em nome de Jesus. Deus dá poder, autoridade para você expulsar asp, serpente, toda a força do maligno não fará dano algum. Deus lhe dará dons também para fazer bem para o próximo e para si mesmo, como a palavra de Deus nos revela. Porque também, se nós formos considerar, apesar de no Novo Testamento não ser falado, tinha dons aqueles que construíram o templo. Então quer dizer que Deus dá vários tipos de dons, até mesmo alguns que não estejam incluídos, citados na Bíblia. Um dom de sabedoria, um dom de entendimento, um dom de ser uma pessoa específica na determinada área, como um construtor, como um engenheiro, enfim. Então Deus lhe capacitará também, se você se esforçar e for fiel, para você sobressair numa situação complicada, seja na área profissional, seja na área familiar, enfim. Tá? Estou citando alguns exemplos. Então, o que basta, de fato, é ter esse versículo em mente, confiar, né, fazendo valer esse versículo, porque a vitória, com toda certeza, aí não é garantia minha, mas sim do Senhor, será total na sua vida. E você vai poder, então, cantar o hino da vitória no outro lado, como cantou e dançou Miriam, irmã de Moisés, e todo o povo israelita, quando o faraó e seus cavaleiros vieram atrás deles. E Deus abriu o mar vermelho, e eles atravessaram para o outro lado, em terra seca. Depois o mar vermelho se fechou, e eles puderam louvar o Senhor. É isso que Deus faz na vida daquele e daquela que teme e compreende a palavra como ela deve ser compreendida. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. No momento nós temos 5 pessoas, o irmão Fabiano esteja conosco, o Lucas Ribeiro e também a irmã que sempre está conosco aqui, a Lucimara Ribeiro. Então, meus caros, criamos na palavra do Senhor e praticamos, porque também não adianta você crer e não praticar. Né? Serão justificados aqueles que ouvem e praticam. A Bíblia fala, São Tiago, que a fé tem que ter obras, assim como o corpo sem espírito não tem nenhuma utilidade, não tem vida, assim é a fé sem obras, também não tem utilidade, não tem vida. Nós não podemos lançar dúvidas, porque é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. E a dúvida, ela de fato se choca com a fé. Ah, eu tenho a fé um pouquinho, mas eu tenho dúvida. Não, a fé tem que ser 100%, ainda que seja difícil. Mas tem que ter, tem que acreditar no Deus da causa impossível, tem que acreditar que você pode, né, tudo naquele que fortalece, não exatamente no seu tempo, mas no tempo, obviamente, de Deus. Pai do Senhor, irmão Jesus Cristo, o único Salvador, os irmãos aí que estão chegando, que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Você pode, portanto, já vai dando like, os irmãos já estão dando, é muito bom isso. Então, você tem que ter essa convicção de que você tem um Deus que é maior que os seus problemas, que você tem um Deus que pode lhe ajudar a atravessar o Mar Vermelho, a andar sobre as águas, a transportar os montes, né, por conta da sua fé, obviamente,
um Deus que derruba o gigante, um Deus que faz os leões não te devorarem, né? Fecha ali a boca do leão ou tira a fome do leão para devorar você, e aí você já sabe que eu estou falando, de quem eu estou falando, leão que anda bramindo, rugindo, procurando a quem possa tragar, que é o próprio inimigo, Satanás. Né? Ainda tem um ditado que diz que a gente deve matar um leão por dia, né? Mas em nome de Jesus e do leão da tribo de Judá, nós repreendemos esses outros leões perversos, né? Nós vencemos em nome de Jesus. Esse Jesus é que faz tudo de fato acontecer, irmão. Diz: Jesus é tudo e o diabo não presta, é verdade. Jesus é a garantia da nossa vitória. Satanás, invejoso, sempre está trabalhando para atrapalhar os planos de Deus para nossa vida, ou da gente alcançar os nossos objetivos com a ajuda de Deus. E por isso, obviamente, tem a questão não só da fé para alcançarmos o tudo posso naquele que fortalece, mas também da vigilância. Jesus já está feita disso para nós: olhar, vigiar e orar. São três coisas. Olhar, simplesmente olhar. Ficar um pouquinho atento. Vigiar é ficar mais do que atento. É ficar mesmo a par de tudo. E orar é a configuração exatamente da comunhão com Deus para lhe ajudar a não perder a sua bênção. Muitas das vezes a gente perde a bênção porque murmura. Pai do Senhor, irmãos. Muitas das vezes a gente perde a bênção porque não vigia, porque fala uma palavra indecente, porque excomunga a Deus ou fala mal de Deus, ou porque de fato cede ao maligno que o outro, a pessoa, o adepto maligno vem fazer mal para você, né, sendo utilizado pelo inimigo. Então é necessário vigilância. Os 300 homens de Gideão vigiaram, né? Eles tomavam água e ficavam olhando, tomavam e ficavam olhando para ver se viu o inimigo. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Qualquer coisa que a gente está fazendo para Deus, ou a gente quer alcançar o sonho, nosso objetivo, a gente tem que estar, né, examinando tudo. E retendo bem, a gente tem que estar percebendo as coisas, porque senão a gente pode perder, né? Pode configurar como diz o ditado, nadar, nadar e morrer na praia, né? Ou jogar tudo de ladeira abaixo. Por isso, meus irmãos, nós devemos de fato vigiar. E Deus vai lhe dar sabedoria para você vigiar, porque às vezes você nem sabe no que se deve vigiar. Mas se você está em contato com Deus e você é uma pessoa realmente humilde, está em consagração, em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com toda certeza Deus vai dar o discernimento do que pode, do que não pode. Olha, tome cuidado com aquele fulano, tome cuidado com essa cilada do maligno. Os irmãos estão chegando aí, Deus abençoe. Mãe de Helena Oliveira, também chegou a Vânia Martins, Pai do Senhor a todos. Então, meus caros, pensamos nesse sentido. Deus tem a bênção para nos dar. No entanto, Ele nos prova, perdão. E nós devemos ter fé, temos que ter vigilância para, de fato, sermos cristãos abençoados, não cristãos cabisbaixos, aborrecidos, murmuradores como a família de Coré, nada disso. Mas cristãos genuínos, de fato, que têm a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos fugir do pecado, o pecado é algo terrível, muito terrível. É exatamente isso. Você está na obediência para o Senhor, você é humilde, você se sujeita à vontade de Deus, você tem a bênção. Você tem essa garantia: eu posso tudo naquele que me fortalece. O pecado, que é traduzido como, de acordo com o hebraico, o grego, enfim, como errar o alvo. E você erra o alvo, ou você não acerta o alvo exatamente quando você desvia do propósito de Deus. Deus te diz não, você quer teimar e dizer sim. Deus te diz sim, e às vezes você também diz não. É lamentável. E aí você peca tanto por comissão como por omissão. Comissão quando você deve, aliás, quando você não faz o que se deve ser feito, né?
Ao contrário, você faz aquilo que não se deve ser feito. E omissão, você não faz aquilo que deve ser feito. Por exemplo, você sabe que deve fazer o bem, né? Já diz o ditado, sem olhar a quem, mas o bem para quem faz o mal para você. E aí você não faz. Você peca. Peca de maneira omissiva, que deveria fazer, não fez. Agora você sabe que não pode adulterar. Você vai lá e adultera. Aí configura o pecado comissivo, porque você não podia e fez. É um dos exemplos. Então, vigiemos, estejamos em comunhão com Deus com toda certeza que Ele vai nos dar fortaleza, nos animar, nos fortificar. E aí, quando nós estivermos desanimados mesmo, como eu já citei aqui o caso de Elias e tantos outros personagens bíblicos, Deus vai nos dar o escape, a bênção, a vitória, porque Ele sabe da nossa sinceridade, da nossa transparência, do quão nós queremos o agradar. Somos falhos, também temos que olhar para esse quesito. O homem não é um super-homem, a mulher não é a super-mulher, ela está sujeita a falhas, a carne é fraca, mas que isso não sirva também de pretexto para pecar. Não é? Ah, porque a carne é fraca, então eu posso fazer tudo. Não, não é bem assim. Isso quer dizer é que Deus tolera, né? Se você, porventura, tiver um deslize que você não queria, mas aconteceu, infelizmente, Deus perdoa. Jesus é um advogado que está pronto para advogar a nossa causa diante do Pai, digamos assim, no sentido do pecado. E por isso, meus caros, nós temos que estar procurando ser temente, ter um coração segundo Deus, como tinha Davi. Davi tinha um coração segundo Deus. E mesmo ele pecando, Deus não rejeitou ele. Porque Deus sabia que Davi pecou, mas que ele iria se arrepender, as consequências iam lhe sobrevir, como lhe sobrevieram, assim como acontece com qualquer um, a consequência vai vir, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Agora, Deus sabia que ele iria se arrepender, isso que é muito importante, e por isso que Deus continuou com ele. Deus conhece os nossos corações, sabe aqueles que pecam por querer pecar e aqueles que pecam por não querer pecar, que são fracos. Deus sabe os pecadores contumazes, que são aqueles que têm um prazer de pecar e que cada vez mais querem pecar. Um abismo chama outro abismo, como diz os Salmos. E sabe daqueles que são fracos na fé, têm a sua debilidade, que querem seguir o Senhor com mais compromisso, mas não conseguem. Então, às vezes, até mesmo presos nas cadeias de Satanás, com algum tipo de vício. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe toda a mente. Eu não sei. E às vezes é o que eu fico um pouco, de fato, bem, bem ruim, assim, no sentido de não concordar, né, com determinadas instituições religiosas que elas querem oprimir os seus membros, que elas querem pregar que os membros têm que cumprir tudo à risca e que não vê que o próprio Jesus considerou o nosso lado humano. E o próprio Jesus disse, olha, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Não é? Porque algumas instituições querem colocar um patamar de santidade que é impossível. Ter santidade que nós não vamos alcançar, níveis de santidade que não vamos alcançar. Porque só Jesus mesmo é que alcançou, e foi um exemplo que ele não nasceu do pecado. Ele era Deus encarnado. Né? Agora, tem a gente pensar, não, porque também a gente é falho, então a gente pode pecar, não. Quer dizer que Deus, ele te enxerga como você é. E não como uma religião te enxerga, e não como um ser humano que às vezes te enxerga cheio de preconceito, cheio de realmente amargura contra você, iracundo, etc. Deus tem um olhar penetrante, seus olhos são como chama de fogo. Ele faz um raio-x na sua vida agora, está fazendo agora. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em nosso meio. Estamos 11 aqui. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estaria com eles. Deus está aqui. Só você crer, só você pensar agora. Glorificar o seu nome. Que de fato já vem a resposta dos altos céus. Aquele rei não glorificou a Deus, o rei Herodes, mas era um outro Herodes, não era o mesmo Herodes da época de Jesus, que é descrito em Atos dos Apóstolos. O que aconteceu? Ele morreu, foi comido pelos bichos.
ali ocorreu possivelmente algum problema estomacal com ele. E nós estamos fadados a esse sofrimento, simbolicamente, espiritualmente, quando de fato não glorificamos o Senhor, quando de fato nós não agradecemos a Deus, quando de fato nós não nos arrependemos dos nossos pecados, quando de fato nós não dissemos: Senhor, eu sou fraco, quero ser fiel a Ti, eu não consigo, me ajuda. Temos que fazer nossa parte, que Deus com toda certeza vai fazer a dele. Deixa eu ver aqui as mensagens dos irmãos. Tem bastante mensagem aqui, voltar desde o início aqui. O irmão Jesus Cristo, o único Salvador, temos que ser como Jó, perseverar e confiar até o fim. Eu já citei até mesmo Jó aqui. Paulo disse que aquilo que quero fazer, isso não faço, mas aquilo que não faço, que não posso fazer, isso eu faço, né? Portanto, o pecado, o mal mora em mim. Sim, isso é uma herança adâmica, né? Já vem de Adão e Eva. O mal mora em si, não necessariamente, né? Porque tá também para se interpretar esse versículo de uma maneira equivocada. Inclusive, na época que eu era bem assíduo com música vamos considerar um pouco profana, ou de rock, tem um ator aí, não é autor, um compositor, que ele fez uma música dizendo: o mal que habita em mim. Ó Deus, perdoe o mal que habita em mim. E aí ele faz até um pouco de ironia, né? Possivelmente com basamento aí no apóstolo Paulo. Agora, só que isso não quer dizer exatamente isso, que o mal habita em nós. O mal, então. Não. Isso é a carne, né? Porque quem habita em nós, obviamente, tem que ser o Espírito de Deus. Se não é o Espírito de Deus, é o Espírito imundo. Aí complica. Agora, nós estamos propensos a fazer a coisa errada, propensos por conta da herança adâmica, por conta de nós não estar totalmente espiritualmente aqui, por conta da carne. Agora, não quer dizer que o mal habite em nós, porque se o mal habitasse em nós, meu Deus, nós estaríamos aqui fazendo coisas das mais absurdas. Isso configura até mesmo quando o inimigo se apodera da pessoa, possessão maligna. Aí o mal está habitando na pessoa, né? Esse mesmo cantor, que eu vou até citar o nome, é o Marcelo Nova, que é ateu, que era até um parceiro do Raul Seixas. Outra vez ele fez uma música dizendo que o sagrado e o profano tocam no mesmo piano. Também não é bem verdade. Sagrado no sentido do santo, do Espírito de Deus, alguma coisa nesse sentido. É claro que a visão dele é totalmente distorcida, mas você vê, ele é um ateu e fala mais de Deus do que até mesmo alguns cristãos. É óbvio que é para zombar. Eu gosto de citar esses versos para a gente meditar também, tá? E até mesmo para refutar alguns equívocos. Então, o mal, sim, está perto de nós, ao redor de nós. Satanás está bramindo comunhão, procurando quem possa tragar. O mal está aqui perto. Agora, morar na vida do cristão não pode morar. Quem mora na vida do cristão é o Espírito de Deus, né? Agora, nós temos o livre-arbítrio. O mal está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, né? Se a gente não der tanta ênfase ao Espírito de Deus ou buscar o revestimento alto, com certeza que a nossa carne vai estar mais vulnerável e nós vamos aceitar o que está aqui. O prato que o inimigo está nos oferecendo, que é muito delicioso para a nossa carne, né? Agora, se você está cheio, pleno do Espírito Santo, aí é uma outra configuração. Você consegue, inclusive, crucificar a carne e o seu desejo. Mais ou menos assim. A obediência a Deus nos leva ao caminho certo. Em verdade, Lucas ia dizer isso. Essa passagem explica tudo. A paz do Senhor a todos os irmãos. Quem está Miriam, está chegando aqui, né? Os irmãos aí, o Jesus Cristo, já falei. Não devemos ceder às concupiscências da carne. E consentimos, daremos espaço a isso. Precisamos ser humildes. Os irmãos, que disse ali, foi o irmão Jesus Cristo, a Vânia Martins. Irmão Jesus Cristo fala ali, né? Um caminho salvador. Mas Deus coloca os seus anjos ao nosso redor para nos defender, exatamente como Salmo 91 nos diz. Então, quer dizer, se nós somos fiéis ao Senhor, procurando mente a Ele, né? Sabendo da nossa fraqueza, como eu já estava dizendo, Deus manda os anjos para nos acampar, para nos proteger. E bem como nos enche do seu Espírito Santo para nos dar força. Porque quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador.
Ele que consola nas nossas aflições e que nos dá, por conseguinte, força. É Ele que, de fato, faz nós pensarmos, ó, tudo posso em Deus, naquele que fortalece, que é Deus, Jesus, enfim. É o Espírito de Deus que faz isso. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, nós estamos secos, nós não temos força, nós não conseguimos resistir à série de paixões e ações que nos rodeiam, que estão aí constantemente ofertadas pelo maligno. Eu citava nessa, já digo até pregação, o caso de José. Se José do Egito não tivesse cheio de Deus, ele tinha cedido diante da mulher de Potifar a tentação. E aí tinha jogado tudo ladeira abaixo. Tinha perdido a sua bênção, a exaltação da parte diante das potentes mãos do Senhor, que Ele nos exaltará no momento certo. Glória a Deus, verdade, Ele fugiu dela. O Evangelho não custa alto, ele custa tudo. Verdade. Vou ver mais outras mensagens. Vamos comentando aí, já vão dando seu like. Porque o que eu praticamente tinha para falar, eu já falei. Meus irmãos começando a conversar aí, a gente vai falando de mais algumas coisas aí interessantes. Então, é necessário fazermos a nossa parte. Crer quer dizer prática, obedecer, ter comunhão com Deus, para termos esse alívio, essa bênção, essa vitória da parte do Senhor. Você quer vitória? Você quer bênção? Então, se submeta à vontade do Senhor. Sujeitai, pois, ao maligno. Aliás, sujeitai, pois, a Deus, né? A inversão do versículo. Resistir, pois, o maligno, e ele fugirá de vós. E sujeitar a Deus não é você dizer, eu sujeito a Deus, eu aceito Jesus aqui. Tá tudo bom, tá tudo ok, tá tudo dentro de conforme, é muito lindo, maravilhoso. Quero ver aceitar a Jesus, né? A configuração de aceitá-lo, quando você está diante de algo que é contra o Evangelho. Por exemplo, você está diante de algo que não é seu e você tem meios ali para furtar aquilo e ninguém vai ver, mas Deus está aqui vendo. E por isso que a gente olha para a política e vê esses políticos que se diz cristãos roubando, furtando, como é o caso do senhor Eduardo Cunha, que está na prisão, mas era cristão. Ele cedeu à tentação da corrupção, ganhando um voluptuoso salário de mais de 30 mil. Mas ele foi atrás da corrupção. Aí você vê, é cristão? Não é. Se bobear, nunca foi. Porque aceitar Jesus é muito lindo, todo mundo aceita. Eu quero ver praticar a doutrina de Cristo. Eu quero ver você, de fato, na hora da tentação, na hora de dizer que é um cristão, ser. É para pensar. Vamos ver aqui algumas outras mensagens, né? O que você acha desses líderes desmascarados como maçom? Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, enfim, como Daciolo avisou. O que eu acho é que eles não resistiram, não se submeteram à vontade de Deus e cederam ao maligno. A irmã disse, né? Não basta falar, precisamos agir, verdade. O que aconteceu com esses pastores, que nem precisa eles ter alguma ligação com maçonaria ou frequentar maçonaria, mas só pelos seus frutos a gente já conhece quem eles são. Né? A gente já viu, boa parte, não só desses que foram citados, mas de muitos aí, está se desviando por conta da sua própria conduta. Por exemplo, no caso do Silas Malafaia, né, e isso é comprovado, tem vídeos aí no YouTube, outrora ele pregava, quando ele tinha até o bigodinho dele, ele pregava contra a teologia da prosperidade. E agora ele abraça ela, né, com todo carinho e amor. Traz inclusive aí os grandes profetas norte-americanos para o seu programa, para então pedir, né, com todo respeito a quem frequenta a igreja dele, ou é membro dele, enfim, porque às vezes está lá enganado, né, está com uma visão distorcida também do evangelho, porque o evangelho não é a prosperidade como o homem vê, mas sim a prosperidade do evangelho é de acordo com a visão de Cristo. O que Cristo nos disse que vem a ser prosperidade?
Jesus disse claramente: a minha paz que eu vos dou não é a mesma paz do mundo. A paz que eu vos dou não é a mesma do mundo. A palavra paz vem de quê? De Shalom. Shalom, se você for procurar a definição, o significado em hebraico, quer dizer o quê? Paz, felicidade, prosperidade e outras coisas mais, outras benesses mais. Então, Jesus, quando falou ali de paz, ele estava falando de felicidade, ele estava falando de ausência de guerra, ele estava falando de prosperidade, felicidade, de tudo. A prosperidade de Jesus não é como a dos homens. Não é bens materiais, não é carro, não é casa, não é dinheiro. Ainda que isso sirva para nós manter aqui. E Deus não é contra isso, é contra o amor a esses bens materiais. A prosperidade do Evangelho de Jesus é o quê? Gozo, paz e tantas outras coisas mais, no âmbito espiritual e consigo mesmo. No sentido de quando Deus habita na sua vida, ainda que você esteja passando por momentos mais diversos, como foi o caso que eu citei aqui de Jó, que passou por aquela provação, ele estava feliz, ele estava confiante. Ele não iria abrir mão de seguir os princípios de Deus. É nesse sentido. Mas o homem, por conta da sua torpe ganância, ele acaba invertendo a interpretação divina do que vem a ser prosperidade. Aí a prosperidade para ele passou a ser um carro, uma casa, um bom casamento, passou para ser para ele milhões e milhões na sua conta bancária, dólares, euros. É isso. Converter a glória de Deus em desonra. Inverter a verdade em mentira. É isso que esses camaradas fizeram. Esses que são adeptos da teologia da prosperidade. Porque o problema da teologia da prosperidade nem é o nome em si. Teologia da prosperidade. Ok. A gente tem que convir que Deus prospera a vida dos irmãos. Né? O problema da teologia da prosperidade é a interpretação que eles deram à prosperidade de Deus. Né? Porque teologia da prosperidade existe na Bíblia. Mas é a prosperidade que Jesus falou, de uma maneira diferente da dos homens, no sentido espiritual e não material. Agora, essa teologia da prosperidade que prega os homens e boa parte de boa parte das denominações cristãs, essa é totalmente contra o evangelho pervertido e totalmente herética, que afasta o homem e a mulher da fé genuína. Ela é apostasia pura. Então, a gente tem que analisar isso. Vamos ver aqui as manifestações. Infelizmente, tenho certeza, tem um certo conflito com a igreja. Tempo não frequente porque não consigo ser hipócrita. Vou ver, irmão, aqui. Depois eu respondo, irmão. Vou ver outras mensagens. Mas ninguém acreditou no nosso irmão da Senhor. Chamaram ele até de falso profeta. Falso profeta, ele é triste porque o povo brasileiro não caiu a ficha ainda que esse povo vive dentro da caixa. É muito triste. O que você acha sobre os judeus negar Jesus como Jesus Cristo, espera o outro Messias contrário a Cristo? Escreve uma suposta Bíblia escarnecendo e blasfemando de Cristo. Será que de lá virá o anticristo? Bom, vamos primeira pergunta que o irmão falou da questão de tempo. Eu não vejo problema algum com o tempo, na realidade. Eu vejo sim problema, quando digo tempo, instituição religiosa, né? Tem lá o seu CNPJ, que tem lá o nome numa placa e tal. Não vejo porque tem muitas pessoas que lá estão, que são pessoas de boa fé, que são pessoas de Deus, que vão lá para orar de fato, vão lá para se consagrar, fazer bem ao próximo, pregar. Nós temos que olhar para esse lado, que existe gente boa. Tá? Agora, tem um lado muito perverso, tem um lado muito ruim, tem um joio lá dentro. Assim como tem fora também, em outras áreas, em outras repartições, enfim. Em cada lugar tem sempre o mal e o ruim. Né? Aliás, o mal e o ruim não, né? Redundância. O mal e o bom. Agora, o que passa, né? Boa parte vamos dizer assim, da cúpula, da liderança dessas religiões para o povo é equivocado. Então, a ideia, por exemplo, que você, para ser salvo, você tem que pertencer a uma instituição religiosa, não é verdade? Você tem que pertencer a Jesus Cristo e cumprir a sua doutrina. Então, a ideia é que, se você frequenta a igreja, você está em comunhão com Deus, como se Deus não estivesse em nenhum outro lugar, só naquele lugar sacro, sagrado, segundo a crença de muitos, né? Naquelas quatro paredes. Como se Deus não habitasse em uma outra parte da terra, ele não fosse onipresente. Então, isso começa os equívocos. E também a alienação, a prisão das pessoas, né, das massas.
Por quê? Jesus não propôs isso. Ele disse para a mulher samaritana: nem adorareis nem no monte e nem em Jerusalém. Templo esse depois foi destruído depois de 70 depois de Cristo, né? E, obviamente, o apóstolo Paulo chegou a dizer que Deus não habita, né, em templo feito por mãos de homens, e também disse que nós somos o templo de Deus vivo e que é para nós vigiar, cuidar dele, porque se nós destruir o templo, Deus destruirá no seu devido tempo. Portanto, obviamente que nós, homens, mulheres, a nossa alma, a nossa consciência, a nossa psique, ela é o templo simbólico de Deus, é onde ele faz morada. Não precisa, obviamente, de um templo. Só que a Bíblia também fala da questão de congregar-se. É bom congregar, é bom estar em união, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu sei que agora tem essa possibilidade, por exemplo, na internet. Você falar aqui online, ok. Né? Mas se você não tem essa possibilidade, e se você está no meio de 3, 4, 5 pessoas que são homens e mulheres de Deus, qual é o problema, por exemplo, de você pegar a sua casa e fazer um ambiente de oração? Ou até mesmo ir para uma igreja que eu, pelo menos, creio que é assim, né? Igrejas mais humildes, mais simples, que tem poucas pessoas que são tementes, e lá eu adorar o Senhor, não tem problema. Então a gente não pode generalizar. Agora, que o templo não salva, que instituição religiosa não salva, a placa de igreja não salva, isso é uma verdade. Né? Agora também querer dizer meter o pau em todas as igrejas e tal, eu tenho visto aí movimentos, vamos taxar as igrejas. Taxar, mas como assim? Quer dizer, não tem nenhuma igreja, vamos colocar uma regra, não tem nenhuma igreja que faz o trabalho assistencial, não tem nenhuma igreja que é solidária, não tem nenhuma igreja que é humilde, que cumpre o evangelho e sendo mesmo institucionalizada. Até porque a legislação, assim, permite, e não só permite, como exige. Se, por exemplo, nós estamos em 9, já teve 10, 15 pessoas aqui, nós vamos nos reunir e depois a gente começa a se reunir assiduamente. Para nós termos até mesmo a proteção do Estado, é necessário legalizar essa reunião nossa. E como vai ser legalizada? Através do CNPJ. Não tem problema isso aí. O problema tem, como já disse, essa deturpação toda do Evangelho, essa ideia toda desconfigurada da essência do Evangelho, que é achar, não, você tem que vir aqui, que se você não vir aqui, você não vai ser salvo. Não, você tem que dar o dízimo, a oferta, se você não dá, você vai para o inferno. É isso, esses exageros. Então, a grande problemática é o exagero. Tanto de você achar que o templo não salva, então não é para ir, né? Um exagero todo e acabar com todos eles. Bem como você achar que está dentro do templo, que só ali tem Deus e que você vai ser salvo por conseguindo por estar ali. Então tem que ter um equilíbrio, tem que dosar as coisas. A irmã falou do Cabo da Ciolo, é verdade. O Cabo da Ciolo falou algumas verdades, muitos não quiseram saber. Né? Mas os sinais estão surgindo aí. Né? A gente já tem visto algumas coisas acontecendo. A questão do governo, a questão dos pastores maçons, né? Ou se não são maçons, mas tem algum envolvimento, ou se não tem algum envolvimento, eles fazem coisas que é parecido a um sujeito maçom. Porque a maçonaria, qual é o grande problema da maçonaria? É a avareza. Sejamos francos. Além da questão de adorar outros deuses, mas se adora outros deuses exatamente por conta do quê? Do money. Imagina, para que se reunir, pense bem, para que se reunir um homem natural, se aquilo ali não vai trazer lucro? Né? Não teria sentido algum. Não, eu vou porque eu tenho algo espiritual. Não vem com essa. A maçonaria existe, boa parte deles dizem que não é religião, mas tem alguma coisa religiosa, e ela existe para quê? Inclusive, eu falava com um parente meu, hoje aqui na cidade, até se eu tivesse o celular, eu ia filmar. Teve uma reunião maçônica na cidade. Aliás, aqui não é a maçonaria escancarada, é o nome de Lion. O Lion, se você for procurar a história do Lion, o sujeito que criou o Lion é maçônico, é um dos braços da maçonaria, vamos dizer assim. Estava todo mundo reunido, grandes autoridades aqui da sociedade, aqui da cidade. Tá? E para que estão se reunindo agora? Estão se reunindo para comemorar, para agradecer entre eles o que fizeram no ano, e já para prever o ano de 2019. Mas por quê? Dinheiro. Porque se não tem um viés de dinheiro, eles não estariam ali. Então, o grande problema
da maçonaria é a avareza. E por isso que eles aceitam outras concepções filosóficas, religiosas e outros deuses. Porque, por exemplo, tem um sheik. O sheik é rico, não é rico o sheik? Qual é a religião do sheik? Islamismo. Nós queremos islamismo, tem dinheiro aqui para injetar conosco. O sujeito é do judaísmo, né? Aí tem a questão do sionismo. Não, os judeus têm dinheiro, então vamos nos unir com eles. Então a questão que liga eles ali, que faz a ponta, é dinheiro. E com relação, como está dizendo, os pastores ser ou não ser maçom, isso até não importa, é irrelevante. O fato é que já demonstra que eles têm avareza. E eles tendo avareza já está contra o evangelho. Nem precisa ser ou estar junto ou ter envolvimento com maçonaria, porque eles já estão errados da mesma maneira como os maçons estão, porque estão ligados ali com o querer crescer financeiramente, tá? Vamos ver aqui, irmão Jali, o que você acha dos judeus negar Jesus com Cristo e mensagem o outro Messias? Pois é algo que tem que se cumprir, né? Talmud, lá que ele fala que Jesus teria vindo de um soldado romano, né? Que Maria teria copulado com ele, que essa história é tudo mentira. Isso eu já ouvi há muito tempo, inclusive quando eu estava começando na fé, já escutava isso. E o interessante é que na época eu trabalhava de servente de pedreiro, isso lá para 2007, 2008, e tinha um pedreiro que ele falava isso: você acredita que Jesus veio da Virgem Maria? Você acredita que Jesus veio do Espírito Santo? Isso é balela. Jesus veio ali bobear de um adultério mesmo. O José é corno. Falava isso, né? Deve ter ouvido em algum lugar, porque ele não era cristão, nada, não sabia muito de Bíblia. Isso é terrível. Mas se é para cumprir, vai ser cumprido. E a Bíblia fala, né? Inclusive que eles pegaram mentira, os judeus pegaram mentira para dizer que Jesus não teria ressuscitado, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado, furtado, né? E que a ressurreição não existiu. Está na Bíblia. Tá? Você não equivoca em João ou Mateus que fala, né? Um dos evangelistas ele fala. Então, isso não é nenhuma novidade, né? Esse contraponto, ele ser contra o evangelho, etc. E o que é para cumprir, vai cumprir. Será que de lá vai vir o anticristo? Pode ser que venha, por conta desse contexto ali, né? Da construção do terceiro templo, desacreditar que vem um outro Messias, etc. Mas já teve corrente doutrinária, só para você ter uma ideia, por isso que eu não gosto muito de dizer, não, vai ser um judeu, vai ser esse Messias que os judeus vão aceitar. Poderá ser, mas da onde que vai vir esse judeu? Aí muitos estão dizendo que é o Macron, porque tem ligação, a família judeu, da Judéia, o hebreu, etc. Mas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que outrora, né, isso lá no início dos anos 2000, que seria o anticristo, era os adeptos da religião islâmica, os sheiks, ou alguns dos sheiks que são ligados ao islamismo, porque é uma religião que cada vez vai crescendo, né? A religião islâmica é verdade, ela cresce absurdamente, me parece que até a maior religião, ou uma das, acho que até a maior, né, do mundo, né? Vence até o catolicismo, o cristianismo, etc. Então, muitos acham que vai vir dali. Então, enfim, é muita conjectura. Na realidade, quem saberá ou sabe, né? E é Deus. E a gente, às vezes, não precisa ficar muito discutindo isso. Apesar de que a gente tem que analisar tudo com cuidado, obviamente. Mas eu acho muito perigoso. Já disseram que era tanta gente, né? E se eu for citar nome aqui, a gente fica um tempão. Agora é o Manuel, a bola da vez é o Emmanuel Macron, o presidente da França. Enfim, vamos aguardar. Enquanto o irmão não vir perguntou nada, mas eu vou dar uma opinião de Cristo. Estamos muitos teólogos descendo para o inferno falando bonito. Jesus que é alguém como Enoque, que andava. Verdade, que tinha um relacionamento mais como um relacionamento mais, não como Nicodemos, que era um estudioso teólogo. O irmão falou a verdade. Muita coisinha, engomadinho. Porque o teólogo tal falou isso. Olha, sinceramente, irmãos, eu nem estudo isso. Eu sei que é interessante estudar teologia, eu já disse que eu não sou formado em teologia, eu aprendi com o compromisso com o Evangelho, lendo Bíblia e comunhão com Deus, né? De maneira autodidata, ou seja,
procurando, pedindo sabedoria para Deus, principalmente, às vezes vão citar o que o Martinho Lutero falou, a visão do Martinho Lutero, a visão do João Calvino, a visão desse, daquele. Tem a Bíblia. Precisa da visão o Martinho Lutero falava acerca da salvação, o que os armenianos de Jacob falavam, o que os calvinistas de João Calvino falavam. Acho muito isso irrelevante. Na Turquia vai sair de lá, bate com a inscrição da Bíblia, da Turquia, a irmã está falando, né? Como é que era o presidente da Turquia, o nome dele? Agora me esqueci o nome do Mubarak, não. Agora me esqueci. Eu já vi também essa questão da Turquia aí também. Na realidade, há a possibilidade de vários lugares, né? A gente não sabe exatamente. Alguns indícios. Eu disse ontem, estava fazendo uma live lá com um amigo policial, enfim, vamos falar acerca disso. Eu disse para ele e para todo mundo ali, uma coisa: o homem e a mulher que tentar dizer que Jesus vai vir no dia tal, no ano tal, e dizer como que vai ser, nunca isso vai acontecer, porque isso é muito previsível. Deus trabalha da maneira imprevisível. Será que vocês não leram na Bíblia, por exemplo, que Jesus disse que ele virá como um ladrão? Como é que a gente pode estipular que Jesus vai vir no dia tal, no ano tal, e a forma como vai ser, ou como vai se configurar? Jesus virá como um ladrão. Se a gente soubesse quando o ladrão viria, a gente se preocupava, mas a gente não sabe. Só que a gente tem que estar o quê? Vigiando, em vigilância, temor com Deus e comunhão. É isso que importa. Como vai acontecer, do jeito que vai, se vai cumprir aquilo, não é necessário. Porque ele virá como ladrão. Se você quiser vir agora, ele vem. Se ele não quiser vir daqui a milhões e milhões de anos, ele também vem. Ou se ele quiser que nós morremos todos agora e ele venha para quem morreu agora, pronto. Então, sinceramente, tirar isso da cabeça do povo é muito difícil, porque isso é um tipo de alienação do sistema também. E também de muitos youtubers aqui. Eu sou franco nesse sentido. Pode ser que os irmãos não gostem, mas eu não estou procurando ofender ninguém. Apenas a minha opinião. Respeito quem pensa que pode ser isso, pode ser aquilo. Eu estudo, eu vejo também que pode ser, né? Mas o que eu quero dizer e enaltecer, irmãos, que pouco importa. Importa a gente estar em comunhão com Deus e que Deus vai nos dar a salvação. É isso, né? Aí eu vejo muitas pessoas desesperadas. Meu Deus, vai ser agora em 2019. Não sei. Vai ser 2030? Não sei. Deus sabe. Acho que resolve nisso. O evangelho é mais simples, é assim. Vamos ver aqui, verdade, também acho, irmão. Jesus disse: Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem espírito de verdade, verdade. Existe igreja verdadeira sim, mas a maioria deixou de se levar, infelizmente, verdade. Não devemos procurar a igreja mais perto de casa, assim que é mais. Ok, eu concordo plenamente, irmão bíblico, da Bíblia, verdade. Minhas mensagens saiu cortada, ok, entendi. A irmã Miriam que falou, né? Muito bem esse estudo, irmão. Fico muito feliz em ver que existem pessoas assim ainda que pensam igual eu. Sempre vai existir, como a Bíblia, né, nos revela, sempre vai ter pelo menos 7.000 que não se prostrar diante de Baal. Sempre vai ter exceção à regra, sempre vai ter os tementes e os não tementes. Isso já é lógico à luz do Evangelho. Eu também, em dado momento, já pensei nisso, mas isso até soa como uma arrogância, né, da nossa parte, ou até um egocentrismo, como teve Elias. Não, só eu que estou santo, só eu que estou no caminho certo. Jesus mandou os anjos e disse: Olha, peraí, eu vou te fortificar, está meio fraco mesmo, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, mas espera aí, eu tenho aqui sete que estão também na mesma pegada, vamos dizer assim, estão no mesmo caminho. Não é bem assim, não vamos generalizar, porque bom não são todos. Aliás, bom não existe, melhor dizendo. Bom é só Deus. Nós, eu, você, qualquer um de nós que estamos aqui, tem algumas imperfeições, mas a gente consegue, de alguma maneira, se ajuntar com consentimento e um pensamento coeso ao Evangelho, coerente ao Evangelho, né? E isso já é, obviamente, com toda certeza, algo muito maravilhoso da parte de Deus. Em Apocalipse diz: Conheço a tua tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus não são, mas são sinagogas de Satanás. Ok, com relação ao sionismo. Sinceramente, eu não acho que é o Macron. Pois é.
A irmã está falando, o anticristo vai sair da Turquia, o chifre pegado de Daniel, a minha opinião, é meu entendimento, ok. Pode ser que saia, né? Na Turquia, é em Istambul, né? Istambul, na Turquia, era a cidade de Constantinopla, de Constantino. Parece que na Turquia tem uma cidade bíblica, não tem? Agora não me lembro mais o nome dela. É verdade, a Bíblia fala que nem os anjos, nem o Filho, só o Eterno que sabe. Verdade, ok. Mesmo ele tendo um grande poder de influência que levou até Donald Trump, também acredito que a apostasia não é Macron, Lucas Ribeiro falou. Enfim, bom, sinceramente, eu sei que a gente, né, na questão da política, até eu falei, fui até mal interpretado um pouco lá na abordagem cristã. Por exemplo, chegar a dizer que até o Bolsonaro era o anticristo, né? Chegar a dizer que o Bolsonaro era a besta, né? A besta do Apocalipse, né? Aquela que levava quando ele levou a facada, que levava um golpe e depois ressurgia. É lamentável as pessoas pensarem nesse sentido. Eu sei que pode acontecer, mas no Brasil, o que tem a ver o Brasil? O Brasil é uma grande potência no mundo para interferir no mundo. Nós sabemos que as grandes potências são Estados Unidos, Rússia, China. Isso, por potência, pode surgir alguma coisa nesse sentido, porque eles têm poder econômico, têm poder político e têm poder também bélico, de guerra. Né? E essa é até a configuração da nova ordem, de acordo com a geopolítica, né? Que é a nova ordem no sentido de potência do mundo, que manda no mundo, é esses países, Rússia, Estados Unidos, China que está crescendo, e outros países considerados os tigres asiáticos, considerados os BRICS, e o Brasil também faz parte, mas o Brasil ainda é pequeno nesse sentido. Claro que tem potência, obviamente que tem, mas não sei como as pessoas podem pensar nesse sentido. Perdão, aqui eu li uma. Irmão, é o meu entendimento aqui, eu já li aqui da irmã, mas vamos esperar, não ficar atribulados com o anticristo, chamado afastado de Jesus. Eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. É verdade, a última página vai dar tudo certo, né? Então é isso que a gente tem que não só ler, mas também pensar, acreditar e exercer para que dê tudo, né, certo, como diz no Apocalipse. E é isso que é o interessante, ele fica mais ligado no caos, na grande tribulação, e não vê a promessa de Deus de redenção, de vida eterna, de prosperidade, de livramento, de arrebatamento, né? Fica ligado, o ser humano é assim, né? Ele fica mais ligado nas coisas ruins do que nas coisas boas. Eu sempre já falo aqui com relação a hard news, né? Notícias ruins. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou que boa parte dos norte-americanos eles gostam de notícias que falem mal, que contam catástrofes, um acidente, coisas ruins, coisas lamentáveis. Dá mais audiência, né, na mídia do que falar uma coisa boa, por exemplo, como cuidar da sua saúde, ou como viver bem, né, ou como realizar algo que venha fazer bem para o próximo, coisas boas, né? Interessantes, edificantes. E assim vale para a Bíblia Sagrada. Tem irmão que só fica naquele lado ruim da Bíblia. O que é o lado ruim da Bíblia? Olha as pragas, vai vir as pragas, vai vir o fim do mundo, vai vir a estrela do céu, vai cair, vai rachar e matar todo mundo. Aí tem irmãos que chegam a dizer assim, já até que é uma certa ira, assim como fosse até o próprio Deus, cuspindo assim, né, com uma labareda de fogo, aqueles trovões, e vai vir aquele ímpeto todo, até faz aquele gesto e tal. Meu Deus do céu, né? Parar um pouco esse extremismo, tanto dentro do sistema religioso, como fora até mesmo e no YouTube, aí, principalmente. Vem, vai explodir, vai acabar com tudo e tal. Poxa, nós temos Cristo. Então não adianta pregar Cristo, vamos ficar só desse lado. A hora que vim, eu quero ver, eu quero ver. Ora bolas, nós temos que nem querer ver isso. Tá com Deus para Deus nos livrar do apocalipse do lado ruim, cumprir nossa vida e também ganhar almas para Cristo, para que também não se cumpra na vida dessas pessoas. No final, não será a nova Jerusalém, a porta de pérola e tal.
Tem canais que dizem que a tribulação tem início em 2020. E o que o irmão pensa sobre a irmã Liana Resistência? O que o irmão pensa sobre isso? Orientam as pessoas, guardam dinheiro, a maneirar alimentos, se refugiar nos campos, muros de ouro fino. Enfim, o irmão está falando lá da Jerusalém. O bolsomito não é o anticristo, a irmã está falando, verdade? E vai sentar na cadeira, mas é um dos. Sim, e o que o irmão pode falar sobre o fanatismo em cima do Bolsonaro, né? Duas coisas, né? A mãe falou uma coisa interessante. Tem a figura do anticristo, que vai ser o homem ímpio, o mais perverso, que vai sentar na cadeira de Deus, e tem a figura do ser contra Cristo, a sua doutrina, que pode ser um anticristo. Quer dizer, você, quando nós desviamos do caminho do Senhor, fazemos coisas erradas, perversas, nós somos considerados, para Deus até mesmo, como anticristos, contra o Messias, contra o ungido. Porque a palavra anti quer dizer contra Cristo. Então tem essa interpretação do personagem, da figura do anticristo, que de fato vai cumprir o governo dele, e tem o outro significado, que é exatamente quando nós não damos bola para Deus e tornamos anticristo. Então é isso que tem que se pensar. E, inclusive, isso vem a calhar exatamente com a hipocrisia de muitos irmãos. Por exemplo, você passa um rótulo de ser um cristão, mas não é. O que Deus disse na sua palavra, em Apocalipse 3,16, me parece, ali para a igreja de Laodiceia: oxalá seja frio ou quente, porque morno vomitar-te da tua boca, da minha boca. Frio ou quente, crente ou não crente. O meio termo ficar ali se configura até mesmo um anticristo ou contra o evangelho. Então tem isso para ser referido, né? E muitos não sabem discernir, fazer essa separação. Eu quero ver o que o irmão disse à irmã primeiro, depois eu volto lá às outras mensagens. Tem canais dizendo que a tribulação tá 220. O que você pensa? Orienta as pessoas a guardar dinheiro, organizar alimento e tal. Ora, bolas, irmã, ali tem uma má interpretação daquilo que está se falando ali, que Jesus disse. Primeiro, eu não estou com a Bíblia, irmão, me perdoe por isso. Eu não tenho como colocar aqui, porque eu não estou no Hangout, não colocar os versículos bíblicos para você. Até posso falar, acho que eu vou falar quando eu chegar num estudo bíblico que eu estou preparando de escatologia, do estudo do fim. Veja bem, Jesus disse para fugir para os montes quando vinha a grande tribulação, né? Quando vinha ali. Que é para se cuidar nesse sentido. Ai das gravas, enfim. Aquele contexto, boa parte daquilo também se cumpriu, literalmente, quando o templo foi destruído, em 70 depois de Cristo, quando houve uma grande perseguição à igreja primitiva. Aquilo era uma revelação para os próprios cristãos da igreja primitiva, o que eles iam passar. Tá? Boa parte daquilo que Jesus falou se cumpriu literalmente. Agora, pode servir como simbolismo também, como metáfora. Agora, não quer dizer necessariamente que nós vamos ter que fazer isso. Por quê? Porque nós temos que pensar o seguinte: aquilo que Jesus falou refere-se, veja bem, refere-se à igreja, aos judeus, porque os judeus também vão passar um perrengue, nos a crer nesse sentido, para ver se talvez eles tenham aí uma redenção, uma salvação. E uma outra, nós temos certeza na Bíblia Sagrada que a igreja vai passar pela tribulação? Eu creio que não. Eu creio, é a minha opinião. Só que a Bíblia não diz se a igreja vai passar por tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, durante a tribulação ou depois. A Bíblia não diz. Eu creio que Deus vai dar o escape à sua igreja antes da tribulação. Mesmo que aconteça durante ou depois, tudo que o homem fizer vai ser irrelevante, inútil. Por quê? Porque de fato vai ter que acontecer. E Deus vai dar o escape no momento certo para a igreja, para o povo do Senhor. Então tem uma interpretação totalmente equivocada. E o que eu estou falando não é heresia, não. Você pode ver em vários estudos, inclusive, e na própria Bíblia, você, pedindo discernimento de Deus, vai entender um pouco isso. Que, inclusive, quando Jesus olha para aquele templo e diz aqui, nem pedra sobre pedra ficará aqui, que vai ser derribada, ele estava referindo
não só a questão do contexto do fim do mundo, que nenhuma pedra vai ficar mesmo, vai ser tudo removido, mas a literalidade daquilo que era, de fato, a, a destruição do templo, do segundo templo. Então, pera lá, calma. Né? Agora, esses camaradas, vai perguntar, eles são teólogos? Pergunta para vocês, são teólogos, esses youtubers? Eles já leram a Bíblia? Pelo menos já leram a Bíblia? Não. Eles vão atrás. Sabe de onde que eles vão atrás, meus caros? Do canal Story Channel. Canal de história, em inglês, né, que tem na TV paga. Tem até informações que quem são o dono do canal Story Channel são até mesmo maçons. Não sei, não chequei essa informação, mas eu já ouvi alguém falar nesse sentido. Que fala lá eu tava falando hoje na tarde, se alguém acompanhou a live à tarde aí que eu fiz, que eu coloquei um título assim bem enigmático, um título, não é um título enigmático, é um título que parece que eu estou falando que existe profeta dos últimos tempos, que Jesus está vindo agora. Mas é uma ironia. Quando eu digo que há profetas dos últimos tempos, eu estou me referindo a profetas equivocados, como Simpsons, Avon, Celine Dion, que você já deve ter visto nesses canais, né? E tantos outros. Falava do sujeito chamado Josué Irion, acho que esse é o nome dele, né? Irion, que começou com isso também, né? Um dos percussores. Falava que o diabo estava na disco, que o diabo está nos desenhos de várias criadores de desenho, falar de sim, falar de um monte de coisa. E começou esse lado ocultista aí, que não é do Brasil, é de fora, e que dá muito dinheiro. É um mercado muito próspero, vamos dizer assim, um nicho de ganhar muito dinheiro. Pois bem, então eles não lêem nada, eles ficam jogando, e você vai acatando a isso. Porque por meio do caos, do desespero, eles oferecem a solução, e a solução que é dinheiro para eles. Vender e-book. Você precisa de e-book, irmão? Pense, você precisa de e-book para saber o que tem que fazer. O Espírito de Deus não dá de sabedoria, você não tem comunhão com Deus. Faça consigo mesmo. Tá? Eu não quero aqui criar polêmica, nada disso. É só para meditar a luz do Evangelho. Precisa de você se preparar. Mas peraí, mas o José do Egito se preparou. Deus revelou que iríamos passar fome, iríamos passar. Mas isso nem é necessário. Por que não é necessário? Porque você tem que ter em mente que você tem que ser econômico na questão das finanças. E é inerente para todo mundo, não é da questão porque vai vir a tribulação e tem que ser econômico. Você tem que ser uma pessoa que tem que ter educação financeira. Né? Agora, por causa da tribulação, que eu vou fazer um curso para me preparar para a tribulação? Sabe qual é o curso que você faz para preparar para a tribulação? Joelho no chão, oração, jejum, consagração e presença com Deus. Aliás, contato com Deus para ter a presença dele. Que ele que vai te pôr de pé, que vai te ajudar nesse sentido. Não é com letra. Eu sei que aquele sentido, quando Paulo fala de letra, refere-se à lei, que a lei mata. Mas vamos colocar a letra como estudo. Né? Muito. Mata, o espírito que vivifica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de estudo, nem de estudo que alimenta a sua mente, de comida que alimenta o seu corpo, mas sim da palavra do Senhor. Então é uma má interpretação do conteúdo da Bíblia, tem uma série. Enfim. Eu queria chamar esses camaradas para um debate até mesmo. À luz do Evangelho, eles com essas teoriazinhas deles. Com esses ladinhos ocultistas deles. Que eles iam cair na real. Eles não iam, com toda certeza, nem aceitar. Aliás, esses se configuram, alguns, agora não me recordo nomes, que o apóstolo Paulo falou que eles tinham se desviado da fé por conta de ir atrás da ciência, por ir atrás de outras filosofias e tais. São esses tais aí. Né? Eles não têm a Bíblia como regra de fé, eles falam de Bíblia por falar, né? E depois ainda diz que nem estão falando de Bíblia, estão falando, não, agora nós estamos falando para cuidar do dinheiro, enfim. Meu Deus. E tem gente caindo nessa, olha, caia e depois, quando se tiver uma frustração, não diga que eu e muitas outras pessoas que também estão pensando à luz nesse sentido, né? Não venha dizer que nós não os avisamos. Vamos ver, no calendário judaico eu sei tudo isso, irmão. Mas eu não me prendo a isso, não.
O fanatismo, eles vão estar desesperados de alguma maneira, né? Aliás, eles vão dar com burros na água de alguma maneira. A questão ali dos bolsominions que você está falando, o Nando Moura já está, até eu gostei da parte dele nesse sentido, pelo menos ele foi sincero. Ele já disse que o Bolsonaro errou aí em nomeações, já está vendo aí, né? E eles, muitas pessoas que estavam próximas à minha pessoa, que me xingaram na época da eleição, eu era maluco atrás de Daciolo, estão vendo que até eu tinha um pouco de razão, tá? Já viram aí algumas coisas erradas que o Bolsonaro fez com relação às nomeações, já estão dizendo como eu dizia, né, pensando como eu dizia, olha, é mais do mesmo, não vai ter mudança, a mudança só vai ser aparente, na essência não vai mudar tanto assim, porque se ele tiver que mudar tudo mesmo, ele vai sofrer represália, enfim, é isso. Eles estão caindo um pouco na real também. O irmão tocou numa coisa aqui muito interessante, verdade. Irmão, não vejo falar de pregações sobre o inferno. O próprio Senhor Jesus disse mais do inferno que do céu, mas na Bíblia isso tem a ver com a prosperidade pregada. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Enfim, Jesus também falou mais pobreza, ou a Bíblia fala mais de pobreza, de pobre do que de rico, né? Enfim, tem uns dados curiosos na Bíblia que realmente nos fazem refletir. O fanatismo é uma forma de anticristo, não daquele anticristo ou do governo do anticristo, mas do anticristo ser contra o evangelho, exatamente, porque acaba com a temperança, com o equilíbrio, que é um fruto do Espírito Santo. Verdade, irmã ali. Miriam Nicolau falou, né? Imagina Jesus só pregava sobre o reino dos céus. Quase todas as suas palavras são regentes a isso. Do inferno falou poucas vezes comparado ao reino dos céus. Me parece, eu já estou um pouco esquecido, eu tenho curiosidades bíblicas, até mesmo por mim gravadas. Me parece que esse é um dado verídico, né? Me parece que ele falou mais de céu, ali de inferno. Não sei se é do inferno ou é do pobre, eu tenho toda certeza. Tem mais evidências da palavra pobre ou de humildade do que de riqueza. Enfim, o fato é que Jesus falou muitas coisas que nenhum homem gostava de ouvir, né? Somente aqueles que estavam ligados ao pecado, à tradição, à religião e tal. A mesma coisa que acontece hoje, né? Ninguém quer ouvir aquilo que lhe ofende ou aquilo que não agrada. Essa é a grande verdade. Jesus sempre falou aquilo que desagradava o povo. Jesus falava de morte, Jesus falava de hipocrisia, Jesus falava de inferno, de pai da mentira, enfim. É tudo aquilo que os judeus não queriam ouvir de fato. O objetivo de Satanás é sempre tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos ruim, o evangelho desnecessário. E tudo vai se esfriando, mas só continua de pé. A misericórdia e graça divina, porque somos miseráveis, Jesus Cristo, ok? Perdemos o pecado, fazemos pecado, mas temos joio e trigo. O que o irmão acha do canal Desperto do Tiago Lima? Eu, contra a pessoa dele, não tenho nada contra, nem dele, nem Tio Lu, nem tem vários outros aí que eu já nem me recordo mais. Agora, com relação a algumas temáticas que ele aborda, eu não concordo, né? Isso já é bem evidente aí, até pelos meus próprios comentários, eu não cito o nome dele, mas dentre outros, o canal dele, dentre outros, quando fala exatamente dessas temáticas muito ocultistas e sensacionalistas, eu não concordo com o posicionamento dele. A deles, né, à luz do evangelho. Mas eu não tenho nada contra, ele quer seguir o barco dele. Aquilo é um nicho, eu repito para vocês, aquilo é um nicho, um meio pelo qual eles veem para ganhar dinheiro no YouTube. Para ganhar dinheiro, porque o Google Trends, que é uma plataforma, uma ferramenta, mostra exatamente quais são as palavras-chave que fazem com que haja mais visualizações. Eu estou revelando as coisas bem claras, que haja mais visualizações, likes e, obviamente, a recompensa do YouTube. Então, eles veem que o ocultista, o ocultismo, isso que eles falam, está em evidência, é óbvio que eles vão continuar bem, ganhando seu dinheiro, a sua bufunfa e se preocupando com o próximo. Uma outra questão também a ser falada é que os marqueteiros de alguns produtos, como a Avon, né, como outros produtos que estão sendo citados ali, que senhores do mundo, né, tá falando alguma mensagem, eles utilizam, meus caros, isso porque sabem que vai ter gente, os conspiradores, falando acerca daquele produto.
ou que as pessoas vão se interessar, e se interessando, ela pode também pensar em comprar o produto, né? Porque é aquela questão, eu falei hoje à tarde, para quem quiser acompanhar o vídeo, eu falei disso tudo aí hoje à tarde, tá? No vídeo ali, Jesus, não, os últimos profetas, Jesus vem vindo. Você vê isso tudo que eu estou falando, eu falei ali, tá? A questão, para resumir, para ser sintético aqui, ser sucinto, é o seguinte: os que trabalham com a Avon, qualquer outra empresa, eles utilizam isso porque dá views no YouTube, na internet. E hoje você há de convir que o comércio se dá mais na internet do que em rádio e em TV, né? É até mais lucrativo. Então, sabe que o pessoal procura aquilo, vai estar lá na boca deles, vai que compre. Porque, como diz o ditado, o importante é falar de mim, seja bem ou seja mal, né? É o que eu penso. Agora, respeito, obviamente, o pensamento das outras pessoas. E espero que elas não sejam enganadas, né? É isso que eu fico pensando. E até com todo o receio do mundo, assim, né? Não querendo que a pessoa se equivoque. Bolsonaro é anticristo, tá? Eu já falei isso aqui. Até pelo Olavo Carvalho, que entendi. Jesus disse 365 vezes inferno na Bíblia. Será por quê? E agora o céu cento e alguma coisa. O irmão está passando esse dado. Não sei exatamente, tá? Me perdoe por isso, eu não me recordo. Agora eu sei que também Jesus fala, que na Bíblia está 366 vezes, até para um ano bissexto, isso eu me recordo. A palavra não temos, né? Então devemos acatar isso, não temos. É isso que eu falo, mas veio que tem irmão que não entendeu. Não, está contando quatro evangelhos, esquecendo que os quatro são da mesma pessoa, do mesmo evangelho, do mesmo período, portanto, se repete o quê? Ele diz que não ganha dinheiro com o canal, sinceramente não acredito nisso. Como, irmão? Eu vou dizer uma real. Eu não tenho monetização no Abordagem Cristã, estou tendo agora, nessa semana, no Conteúdo Edificante. Eu gosto das coisas claras. Eu não estou ganhando nada. Sabe quanto que eu ganhei agora? 3 dólares e alguma coisa. Aí eu fiz ali uma contagem. Por exemplo, um sujeito que tem um vídeo, faz a contagem você só, tá? O meu canal é bem pequeno, não tem o RPM que eles falam, não tem nada disso. É bem inferior, né, no dinheiro. Perdoe os efeitos externos aí, tem pessoas tossindo e pode atrapalhar aí a live. A questão é o seguinte: se eu fazer um vídeo com 100 visualizações, sabe quanto que eu ganho? De 7 a 10 centavos de dólar. Então faz a conta com essa métrica. Quantas visualizações o senhor Tiago faz em um vídeo só? Né? E ele e outros mais. Faz a conta. Se de 100 ele dá a entender que, e é a regra para todo mundo, ganha 10%, ganha 10 centavos, faz a conta, tá? Eu nem preciso falar mais, às vezes eu fico até passando muita informação, mas eu gosto das coisas das claras. As parábolas da semente, semeadura, filho do pródigo, abrange maioria, era só o reino dos céus e de Deus Pai que deviam fazer agradar e sermos aceitos. Esses canais colocam muito terror em cima, é verdade. Aliás, tem um outro expediente que eu também não concordo. Enfim, não, eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto, que a hora que acontecer eu falo. Enfim, eu tava para falar disso aí. Aí a gente tá aqui sincero. Eu tô sincero, eu tô precisando de ajuda, né? Se vocês não puderem ajudar, ajuda. Se não puder, também não vou cobrar, porque não pode, e é assim que eu mando evangelho. Mas eu não recebo praticamente nada, como já disse, três reais e pouco, né? De doação eu tenho recebido alguma coisa, mas bem inferior. Deus é testemunha disso. Aí você vê, no caso desse ali que você mencionou, esse aí ganha um rio de dinheiro, né? Um rio de dinheiro que eu digo é um dinheiro que é maior do que um salário mínimo. Ele ganha no mínimo 2 ou 3 salários mínimos, só com a renda do YouTube. Aí ele vai pedir dinheiro para doação para os inscritos. Quem quiser que dá, dê, né? Mas ele não precisava. Eu, pelo menos, se eu tivesse a quantia que ele ganha só do YouTube, eu não estava aqui pedindo dinheiro para vocês. Eu sou bem honesto nesse sentido, porque eu não quero me enriquecer aqui. Eu não quero ficar aqui um YouTube muito famoso e muito me enriquecer. O que eu pretendo, de fato, é levar o evangelho, falar o que eu penso, dar a minha opinião, tá? Inclusive, eu escutava um jornalista há muito tempo, hoje eu não escuto tanto, mas ele dizia uma coisa muito certa.
ele é jornalista. Ele disse que fez voto de pobreza por conta do jornalismo. Mas por que ele fez voto de pobreza? Como assim? Tem jornalista que ganha um rio de dinheiro, na verdade. Se você for pegar, por exemplo, a Renata a Proeta, né? Aquela que faz ali a segunda a mulher na bancada do Jornal Nacional. Ela ganha 200 mil, é uma jornalista. Mas eu assim, entendi o que ele quis dizer. Ele é um jornalista bom, de qualidade, só que ele fez o voto de pobreza porque ele não cede às tentações. Ele não é avarento. A mesma coisa sou eu. Não quero, mas este camarada quer, enfim. Tá. Não tem problema nisso. Mas só para você ver se isso seria justo, só para você pensar. O camarada ganha uma graninha boa, né? Aí eu quero fazer uma prova com você. Eu mostro como está a minha situação numa abordagem cristã e conteúdo edificante. Pede para esse sujeito, faz lá, mostrar o quanto que ele ganha. Já fez um vídeo mostrando quanto que ele ganha no YouTube? Não fez. Então não tem como ele dizer que ganha nada. A não ser que ele comprove isso. Não vou nem entrar mais nos mínimos detalhes, vamos dizer assim. Vocês vão lá ver, eu acompanhava um tempo, como é o Felipe Neto. Felipe Neto é um cara meio doido assim, coisa, mas ele, num dado momento, ele é até verdadeiro. Quanto que ele ganha, e ele mostra como é a noção que você pode tirar para todos os restantes dos canais. Que ele mostra a média de quanto ganha por visualização, enfim. Vai lá, procura Felipe Neto, quanto que ele ganha. Felipe Neto me parece que ganha 30 mil, acho que por mês, até mais. E por ele dá para saber dos outros. Aí você vai até saber o quanto que eu ganho também, pô, ou quanto que eu estou tendo aqui, não tem nada. Qualquer dia eu mostro quanto que eu ganho aqui, a fortuna. Então, por isso, irmãos, eu estou na necessidade. Os irmãos puderem ajudar, depositando na conta ou aqui no Superchat, ajude, porque eu estou necessitado de fato. Eu queria melhorar o canal, eu queria ter uma câmera melhor, colocar uma luminária aqui, eu não tenho. É por isso que fica essa qualidade ruim. Eu estou no celular que também não é muito bom. Eu estou sendo sincero, Deus é testemunho disso. Aí a gente às vezes vai pedir, eu recebi lá no abordagem cristã, aqui não recebi tanto, porque depois os irmãos começaram a se interagir e saber. Mas lá eu recebi cada mensagem. Vai trabalhar, vadio, sai daí de ganhar dinheiro. Eu sou sincero, já digo o que eu ouvi mesmo. Sai daí de querer ganhar dinheiro com o YouTube. Isso não é trabalho. Vai procurar outra coisa para fazer. E você é um aproveitador. E tudo, isso realmente me dá um profundo lamento, realmente. Eu fico muito triste com isso. Porque, de fato, o meu propósito, quando eu entrei aqui no YouTube, nem foi de ganhar dinheiro. Meu propósito, eu estava com um problema de psíquico. Estava com depressão, e inclusive tomando remédio e tudo. E aí e uma das recomendações era o quê? Me interagir mais com o povo, né? No sentido assim de ter mais amizade, diálogo e tal. E falar, porque quando você fala, o seu cérebro melhora de alguma maneira, porque você verbaliza e sai um pouco daquela pressão. E aí eu comecei a fazer vídeos, assim, porque eu gostava sempre de fazer vídeos, comecei a fazer vídeos nesse canal, que era outro nome e tal. E vídeos assim normais, de pregação, gostava muito de pregação, sempre gostei de pregar, e de opinião, e enfim, e foi isso aí, um pouco me nichando com dinheiro, nem sabia que existia essa possibilidade. Aí depois o canal foi crescendo, aí foi vindo algumas informações, ok. Aí eu percebi, puxa vida, o que que tem também eu estar aqui, tem um custo, eu gasto tempo, né? Eu gasto tempo aqui. Mas eu estou procurando passar um conteúdo de qualidade e tal, do jeito que eu tenho também, as condições que eu tenho. E por que que não, né, ganhar alguma coisa que o YouTube possa me dar? Aí eu pensei que era fácil o YouTube pagar. Aí eu vi a burocracia, você tem que ter um canal de 1.000 inscritos, você tem que ter 4.000 horas, né? Não é o canal começou hoje, já vai ganhar dinheiro amanhã, não é assim. Aí depois passa por uma outra peneira do YouTube que tem que esperar 2, 3 meses para ele confirmar para o e-mail. Né? Um vídeo, tu tem que ter no mínimo um vídeo aí de 10, 20, 30 mil visualização para tu ganhar pelo menos aí uns US$ 10. Não é fácil também. E até para os irmãos aí que quiser começar com canal de YouTube, já estou dando dicas mostrando que é verdade, é assim. E eu estou com esse canal há um ano, eu não comecei agora. Eu estou mais de um ano. A data do canal aí é 9 de setembro de 2017. Foi na mesma, quase parecida com a mesma data do Abordagem Cristã. Eu criei os dois canal um dia, logo após um dia, né? Um dia após, melhor dizendo. E fiz porque eu queria dividir. Aqui era um canal mesmo de pregação e o outro lá era um canal de notícias. Mas daí a gente começou a fazer outras coisas lá, começou a crescer lá, e falar do Cabo da Ciolo e tal, que eu já falava desde o início do canal. E assim foi surgindo. Então, a minha história é essa aqui, tá?
E eu procurei sempre ser mais sincero possível. Mas aí o cara vai ser mais sincero possível, passa como o ruim, passa como o herege, passa como o aproveitador, o interesseiro, o avarento, etc. Né? Julgar todos por um não dá. Os outros fazem isso, é problema deles. Eu procuro a sinceridade nesse sentido. Deixa eu ver o que os irmãos estão falando aí. Tem o YouTube que ganha uma nota preta, é aquele que vende os cursos que ganha uma nota preta. Não sei, tá falando de. Ah, aquele lá, né? Eu não quero nem citar muitos nomes deles aqui, sabe por quê, irmãos? Porque eu posso levar strike deles, né? Pode vir aqui censurar ou tá vendo a live depois, né? Tá caindo a live? Sei, esse sujeito aí que você falou. Esses grandes YouTube estão parecendo pastor de prosperidade, ganhando dinheiro em cima da audiência das ovelhas que assistem. Verdade. Jesus abençoe o irmão, amém, irmão. É verdade, eles deveriam pau nos pastores, mas eles estão fazendo a mesma. Claro que estão fazendo a mesma coisa, até pior, irmãos. Meu Deus. Abre os olhos de vocês. E fica milionário enganando o povo. Alguns dizem que até estudar em universidade não presta, é melhor aprender. Claro, claro, é tudo uma maneira de alienar vocês, uma maneira de prender vocês e tal. É, o povo erra por conta de quê? Conhecimento. Quem tem o Espírito de Deus ensina as coisas. Isso no campo espiritual. E para outros campos, vamos dizer, da área do conhecimento, quem tem um mínimo conhecimento no ensino básico ou médio já interpreta isso, consegue ver exatamente. Porque eu que não caio nessa. Amém. E eu muito menos também. E vocês jamais vão ver aqui no meu canal eu tentar fazer a mesma coisa que eles querem fazer aí, tá? Eu já fiz esse propósito. O dia que eu começar a ganhar um dinheiro aqui, que eu venha até apresentar para vocês, não, estou ganhando um salário, ou estou ganhando um salário e meio, dá para me manter o mês. Eu nem vou pedir para vocês me ajudarem, aquele que puder me ajudar. Eu pedi porque eu estou necessitado, eu estou desempregado, eu estou tentando, fazia alguns trabalhos para escritórios advocatícios, não está tendo, tem umas represálias, enfim, estou uma série de problemáticas. Se eu for para contar aqui para vocês, olha, é coisa que não cabe no gibi, vamos dizer assim. E não tem nada de mentira, de falsidade, nada. Mas eu não quero ser aqui um aproveitador de vocês mesmo assim. Não vou e muito menos vocês vão ver eu aqui estipulando a quantia para me ajudar. Me dê R$ 1.000 aí, me dê 2.000, ainda que eu precise. Mas eu não vou pedir. Se os irmãos puderem dar o que pode dar, né? Puder ajudar e a quantia que pode ajudar, né? Eu não vou forçar ninguém. Agora, esses camaradas, eles criam, obviamente, uma estratégia, né? E como um pastor aprende, a fazer aí com a sua lábia uma sistemática para aprender vocês e dar dinheiro, ganhar dinheiro fácil. Essa é a grande questão. E, aliás, eu não duvido se daqui a algum tempo, se tiver gente honesta de fato, e tenha mais rigorosidade aqui no YouTube, principalmente com esse de ganhar dinheiro fácil. Aliás, até o Rogério Beitin, que faz denúncias, eu estava vendo o canal dele, uma vez ele fez uma denúncia do Felipe Neto, que tinha crianças dando muito dinheiro, com dinheiro do cartão dos pais, para o Felipe Neto. Ele chegava a ganhar lá nas lives, né, várias pessoas doando R$ 300. Aqui no Superchat você pode doar de R$ 1 a R$ 50. Imagina o Felipe Neto ganhando live nisso. Né? E ele denunciou, aí não sei o que deu algum processo, alguma coisa nesse sentido. É porque tem muitos exploradores aqui, né? Vamos ver aqui, irmãos, mais outras informações. Vamos ver, a verdade deveria. Ok. Fico milionário enganando o povo. Alguns dizem que até estudar, já li isso aqui, tá? Eu não caio nessa. É uma das tolices do Olavo Carvalho. Eles querem criar uma seita, é verdade? Graças ao meu bom Deus que eu não dedico para ver. Agora, com estudo já está difícil. Imagina sem estudo. Agora. Me diz, né? A irmã falou Miriam Nicolau, glória a Deus, a irmã Messa Fati de Martins, ok. Aí depois eles têm outro expediente também, né? Se vocês for analisar, nenhum justo há de parecer o pão, irmão. Jesus vai te honrar, amém. Deus abençoe. Eu creio nessa palavra. Firme, se for o canal de outro conteúdo, estaria dando muito mais dinheiro, mas você não estaria completo. Também tem isso, né? Se fosse um canal mais apelativo, terrorista e sensacionalista, e falando outras temáticas, e temáticas até contra o evangelho, eu estaria aqui com toda certeza me enriquecendo
para Dedéu, vamos dizer assim. Mas é assim que foi, né? E até Deus já está abençoando de alguma maneira, porque eu nem pensava que um dia eu ia estar falando live com 9 pessoas no canal. Eu fazia lives quando o canal tinha 1, 2, 3 inscritos, para ninguém, só falando, porque é mais fácil fazer live, porque o vídeo vai, né? Do que se eu for fazer a gravação no celular, o celular meu não tem muita memória, aí demora muito para carregar para enviar como vídeo. Então eu fazia assim. E eu não estava nem aí. E eu até senti a presença de Deus pregando a palavra, pronto, e Deus até me abençoou de alguma maneira. É pouco, mas graças a Deus por isso, tá? Aí eu ia contar uma coisa, para você ficar alerta, atento. Tem alguns expedientes que se faz aí, né? A pessoa fica dizendo, eu estou desanimado, vou acabar com o canal, isso, aquilo. Às vezes é simplesmente para os irmãos ir lá, né? Enfim, tem coisas aqui que eu for falar, é bom ficar quieto, porque senão parece que eu estou contra a pessoa. Eu não estou contra as pessoas, contra esses YouTube, eu estou contra a ideia deles mercenária, né? Avarentas. Não, irmão, aqui está maravilhoso, nosso Criador está vendo tudo isso. Glória a Deus, amém. Irmãos, eu já estou com quase 2 horas de live, tá? A hora de completar 2 horas também tá o meu celular, tá quase acabando a bateria, já é meia-noite. A gente vai encaminhando para o fim, tá? Os irmãos, portanto, então, se não deram like, dê o seu like, tá? Se os irmãos puderem ajudar o canal aí, né, nesse reta final de ano, né? Se tiver condições, ajude. Eu tenho certeza que deva prosperar para vocês. Eu vou até estar orando por vocês. Se vocês quiserem conversar comigo também por e-mail, até tem irmãos que pedem meu WhatsApp, mas meu WhatsApp está mais restrito à minha pessoa, e pode ter gente que fica ligando, eu não gosto muito disso. Só que tem um problema também, eu não sei se até o meu WhatsApp vai durar muito tempo, porque tem que resolver uma questão lá de colocar crédito, ainda não coloquei. Mas eu tenho um e-mail que eu sempre estou lá vendo, abordagemcristã@gmail. Quem quiser mandar sugestão ou pauta de comentário ou de mensagem, pode falar conosco, ou questão também de querer ajudar o canal, até pode ser, se não em dinheiro, com alguma doação também para melhorar o canal. Estamos aí pronto para receber e por e-mail, né? Abordagemcristã sem o tio, @gmail.com, ok? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, irmãos. Portanto, eu vou encerrando essa live, né? Já está com 2 horas, já falei da temática, falei bastante coisas aí até interessante para os irmãos, sendo até mais transparente do que nunca. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, né? E esteja conosco sempre aí nas lives, isso também ajude muito, tá? A live que possivelmente não, durante a semana vai ser nesse horário, né? 6h30, ou das 6 horas às 6h30, ou 6h30 até 7 horas, que é aquele momento devocional, que eu prego um salmo e faço uma oração. Meio-dia com um comentário do dia, tá? E às 21 horas, sempre nesse horário, aqui é a outra live. Ok, já está indo nesta boa madrugada. Deus abençoe, né? Já estamos no domingo, né? Deus abençoe nesse domingo, nesse finalzinho de final de semana, e até a próxima live. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Boa noite, bom sono, e que Deus cumpra o desejo do vosso coração. Vamos encerrando a live. Até mais, irmãos. Muito obrigado por estar conosco até essa hora. Encerra.